E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você vai aprender como entender o gráfico, as projeções, as movimentações, entender por que em algum momento é melhor vender, em outros momentos é melhor comprar. Aqui você vai entender como aplicar a análise gráfica de forma profissional. Então estamos aqui no primeiro ativo Euro-USD, vendo a possibilidade de uma continuidade de tendência aqui. Já vou fazer uma venda, né? Aqui foi o meu sinal de entrada. A partir do momento que há o rompimento dessa região aqui, é o meu sinal de entrada. Porque eu vejo o que? Liquidez na região aqui, Deixa eu até mudar de cor para ficar melhor para vocês, né? Vou até aumentar aqui, Porque existe liquidez ali na região. Então, todos os dias eu trago aqui super dicas para você entender o gráfico, para você compreender o gráfico, para você projetar o gráfico, através dos estudos da análise gráfica. Pessoal, não existe mágica, não existe sorte no gráfico. Existem estudos. Existem as possibilidades técnicas que você tem de olhar o gráfico, ver clareza no movimento e assim fazer o seu trade. É isso que existe no gráfico. Por exemplo, o que eu fiz aqui de tão extraordinário para fazer esse trade? Simples, eu entendi o que o gráfico está fazendo, compreendi o movimento e está lá, eu deixei uma linha, para mostrar para vocês até onde o trade poderia ir, padrão de vela me mostrando. Fui lá e executei minha ordem dentro de um contexto gráfico, dentro de uma movimentação gráfica. A minha entrada aqui não foi por sorte ou porque eu acho que o gráfico ia fazer esse movimento. Não. Eu alio aqui contexto, eu alio aqui região, tendência, padrão de vela e fluxo de mercado, volume financeiro. Tudo isso trabalhando em conjunto te dá um contexto. Qual é o contexto? É você fazer com que essa projeção venha a se concretizar através da movimentação. Hoje é tão claro o gráfico ele trabalha tão certinho assim dentro das possibilidades, né, de que você tenha conhecimento. Você olha o gráfico e entende a movimentação do gráfico. Por exemplo, por que eu tracei aquela linha aqui embaixo? É que eu apaguei, né? Por que eu tinha traçado uma linha aqui? Porque a possibilidade de uma correção nessa região aqui seria grande, então eu teria movimentação do gráfico até essa região. Aí você fala assim, poxa Cadu, então por que nessa região aqui ele também não parou, ele rompeu? Justamente pelo contexto que o gráfico trabalha. No treinamento você vai aprender todas essas movimentações, você vai aprender todas essas movimentações e você vai entender por que um suporte ele é rompido. Você vai entender por que aquele suporte não é rompido. Você vai entender toda a movimentação clássica para compreender por que em algumas situações há convicção e você sabe por que aquela região é para romper e outra região não é. Não está ligado ao candle, pessoal. Tem gente que pergunta assim para mim, qual que é o candle que eu tenho que ver para não ver rompimento? Não é candle, você tem que ver contexto, tem que ver movimentação, ver tendência, ver região. O candle é só o detalhe da execução. Eu falo isso aqui para quem é do YouTube, quem está no treinamento sabe, né? Mas para você fixar isso na memória e não esquecer, tá bom? Você que está chegando aqui que é novo, eu deixo esse e-book aqui. São 36 páginas que eu falo sobre padrão de vela, que é justamente o que você vai usar para negociar no momento de negociação. Por que eu deixo isso de presente para você? Para você entender de forma mais clara os padrões de execução do gráfico. É fácil baixar, é só vir aqui nos links do meu canal do YouTube, tem aqui o link do meu WhatsApp, tem o link de acesso ao treinamento, tem o link do meu Instagram e tem o link do meu Telegram. Você vai entrar no link do Telegram, aliás, os links estão abaixo de toda a videoaula. Você vai entrar no link do Telegram e no link do Telegram você vai fazer o download. Quando você abrir o Telegram aqui, você vai ver aqui mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir dois links. Em um dos dois links você faz o download, tá bom?
Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Gilson, ó, batendo meta, 2 entradinhas. Aqui o Pedro, ó, todo feliz, subindo capital. Obrigado, Pedro. Não tem preço mesmo, né? O Pedro falando aqui, ó, o conhecimento passado no treinamento de ser um hunter não tem preço, realmente. Existe um valor e um valor bem simbólico, né? Muito simbólico. Só quem está no treinamento entende isso. Juliano aqui, ó, o Juliano batendo meta, ó, mandando seus resultados aqui, 3-1, altamente lucrativo. Aqui você vê o Eric também, ó, batendo meta. Aqui você também vai ver as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube, para você ter ela aqui de fácil acesso, né? Aqui o Giovanni, ó, hoje operou em uma outra corretora, fez $70 de lucro. Tá bom, né? $70, perto do dólar aí, praticamente aí um quarto de um salário mínimo. Tá bom, né? Em um dia. O Marcelo aqui, ó, batendo meta. O Djalma aqui, batendo meta, mandando seus resultados. Aqui o Antônio, batendo meta, mandando seus resultados. Rivanildo, batendo meta. Jair, batendo meta aqui, como sempre lucrativo. O Eric aqui novamente, ó. O Djalma novamente. Aqui o Rodrigo, ó, mais uma meta batida. Olha que sequência linda, né? Ele mandou um áudio explicando. Aqui o Jonas, ó. O Jonas batendo meta, solicitando saque, fazendo seus lucros. O Ionildo aqui, ó, batendo meta. Tiago batendo meta. E assim por diante, né, pessoal? Senão eu ia ficar o dia inteiro aqui mostrando para vocês. Então entra aí, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos. Quer tirar alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa sobre treinamento? Me segue lá no Instagram, Cadu Rinaldi, lembrando que eu respondo quem me segue. Link de acesso ao treinamento, também tem o meu WhatsApp aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto o treinamento. Corra, aproveite a super promoção, onde você tem acesso vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Bom, primeiro movimento gráfico aqui, né? Entradinha de venda aqui continuando a tendência. Perfeito. Vamos ver aqui o próximo ativo, ó, GBPJPY. GBPJPY, ó, gráfico bem travado na região. Bem travado na região, deixa eu dar uma olhada como que ele está trabalhando. Já vi mais ou menos uma possibilidade. Vou fazer uma entradinha de venda aqui na região, com a possibilidade dele fazer um movimento até aqui, ó. Tá? Na melhor das hipóteses, ele pode buscar essa região. Por que melhor das hipóteses? Mostrando força na região, mostrando continuidade naquela microtendência, ele chega até ali. Qual é a pior das hipóteses, Cadu? Entrar uma volatilidade, porque você vê que o gráfico está trabalhando com muito pavio, ó, pavio para tudo quanto é lado. Entrar uma volatilidade e ele não cumprir o movimento dele, tá? E aí ele acabar fazendo um movimento 1, 2, 3 ali no meio do caminho. Mas aqui, ó, onde eu estou colocando a minha linha, seria a projeção para ele fazer o movimento. A projeção natural do movimento, com a força do movimento, entendendo essa microtendência na região. De forma simples, entendendo o gráfico. Apenas marcando uma região eu consigo compreender o gráfico, pessoal. Tá lá, ó. Ai, ai. Como é uma alegria. Eu todos os dias quando acordo eu levanto os meus olhos aos céus quando estou tomando meu café aqui e agradeço a Deus pela sabedoria e conhecimento que Ele me dá, tem me dado e tem agraciado minha família com isso. Por quê? Gente, não tem nada que pague o valor do conhecimento. Não tem nada que pague o sabor sabor também, né? Mas o valor de uma sabedoria. Como o aluno ali falou, o Pedro, né? Que não tem dinheiro que pague o preço, o conhecimento, o valor irrisório do treinamento, realmente. E eu me sinto lisonjeado de poder pegar toda essa complexidade de movimento e transformar em algo simples para que você realmente aprenda como o gráfico funciona, tá? Para que você entenda. Olha só a minha entrada. A minha entrada aqui, que simples, ó. Simples, pessoal. Olha como eu dividi o gráfico aqui com uma linha, ó. Trabalha no canal de cima, trabalha no canal de baixo. Padrão de resistência,
né? Tendo resistência aqui embaixo, tendo suporte aqui embaixo. Ó. Suporte aqui embaixo, resistência aqui embaixo. Gráfico chegou em região, deixou topo, gráfico chegou em região, confirmou topo, gráfico chegou em região, não teve força de continuidade, deixa um padrãozinho de vela ali, eu sei que o movimento ele pode chegar até esta região aqui, ó, até essa região. O movimento clássico dele poderia chegar até essa região. E o que aconteceu? Olha onde o gráfico fechou aqui, ó. Olha onde ele fechou. Exatamente naquela região. E agora está continuando o movimento. Fechou que eu digo o candle aqui, né? Mas olha só o movimento continuando. Pessoal, quando você aprende como fazer essas marcações e entender o que o gráfico está fazendo, é uma questão depois de ter disciplina na hora de fazer a sua compra ou sua venda. Quando você aprende a fazer quando você aprende a fazer as marcações nas melhores regiões para aplicar um padrão de entrada de suporte e resistência, depois você só vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entender a lógica do movimento para fazer os seus trades de entrada. Depois que você entende isso, depois que você entende essa movimentação, fica tudo mais simples. Deixa eu ir aqui para GBPJPY de novo, porque aparentemente ele está me dando uma oportunidade aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Depois que você entende essa pequena movimentação nessa região e ele te dá essa oportunidade de você entender o gráfico para poder projetar uma movimentação de entrada, fica mais simples você fazer os seus trades. Por quê? Porque você começa a entender aquilo que o gráfico te apresenta. O gráfico me apresenta um padrão de movimentação dentro de um contexto, seguindo região, mostrando tendência, mostrando padrão, mostrando volume na região. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todas essas informações em entendimento gráfico. Eu sei entender as forças gráficas, eu sei entender a movimentação, a causa do preço, a lógica da região, por que o preço trabalha naquela região. O que eu vou fazer com todas essas informações? Eu vou transformar em contexto, eu vou contextualizar, eu vou dividir aquilo lá no gráfico. Eu vou fazer o quê? Vou fazer marcações. O Cadu aqui, ele nem marca, porque eu estou marcando na mente, mas você vai aprender tudo isso comigo, entendeu? Você vai aprender tudo isso. Tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Olha só, o mesmo gráfico que eu havia feito a marcação de até onde o candle poderia vir, na região de resistência, quando ele vem formando o padrão de absorção na região, isso aqui é um padrão de absorção, pessoal, ó. A padrão de absorção, você vai aprender tudo isso em região de demanda, O que acontece? Muitas pessoas vão chegar nessa região aqui, ó. Muitas pessoas vão chegar nessa região aqui e vai falar assim, ó. Porque aprende o quê? Candle de força, ó. Ah, eu aprendi com fulano de tal, toda vez que tem um candle de força como esse, o que eu tenho que fazer? A pessoa aprende assim, ó. Não tem pavio nem em cima nem embaixo. A pessoa aprende dessa forma. Ela fala assim, ó, para mim, ó. Cadu, por que deu errado? Não tem pavio nem aqui e nem aqui. O candle não teria que fazer continuidade de movimento nessa região? Aí eu digo assim, não teria que fazer continuidade de movimento. A questão aqui é o quê? É correção na região do mercado. Eu estou falando desse gráfico aqui, tá, pessoal? Eu estou falando do que está acontecendo aqui no gráfico. Aí sempre veio o abençoado, fala assim para mim, mas olha só, Cadu, olha aqui, ó, ele fez aqui, ó, um candle de força continuou, ele fez um candle de força continuou, ele fez candle de força que continuou. Ó, ele fez candle de força aqui e continuou também. Claro, o candle de força ou um candle de movimentação de força, ele é justamente para você utilizar para ignição de movimentos. Só que ele também pode ser um candle mostrando para você que ele está chegando ao final de movimento. Tanto é que você vê aqui, ó, um candle de força e nada acontece. Você vê um candle de força que nada acontece. Você vê um candle de força que nada acontece.
Você vê um candle de força aqui e nada acontece. Você vê um candle de força aqui e nada acontece. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca um negócio na sua cabeça. Bem simples, bem simples. Você não vai aplicar um padrão de entrada em uma região de suporte e resistência por causa do candle. Escuta o que eu estou te falando. Anota isso numa folha, prega na porta do banheiro, sei lá onde você vai ficar no seu dia, que você tem pelo menos ali 20 minutos para meditar. Cola essa folha bem de frente aonde você tem um momento de meditação. Seja na sua mesa de estudo, nas suas salas de estudos, aí na sua mesa de trabalho, seja no banheiro, em qualquer lugar. Eu tenho um amigo, né, da antiga, que na época do vestibular, você entrava no quarto dele assim, ele tinha folha de sulfite colado no teto inteiro. E eu falava assim, mas pra que é isso? Era tudo quanto é tipo de fórmula ele colava. Porque ele falou assim, antes de dormir eu deito, fico olhando pro teto e fico olhando as fórmulas para memorizar, para decorar. Isso, ó, desde que ele tinha 12, 13, 14 anos. E hoje ele é um grande dentista. Ou seja, ele há 5, 6 anos ele já estava se preparando para um vestibular, decorando aquilo que poderia vir ele a precisar entender, estudar e também na sua profissão. O gráfico, pessoal, não é diferente. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal mandando imagem para mim, com o gráfico assim, aquela folha colada na parede, um padrão colado na parede, porque mostra a ideia que está sendo levada a sério. Então, por exemplo, movimentos como esse, ó, que tem candles de força, que tem continuidade de movimento, perfeito. É assim que funciona, ó, olha aqui. Mas candle tem que estar no lugar certo. Tanto é ó, que esse aqui não continuou, esse aqui não continuou, esse aqui não continuou e esse aqui não vai continuar. Ou seja, você percebeu que não é o candle em si que vai te mostrar se vai haver um rompimento ou não? Não é o candle em si. Eu recebo essa pergunta todos os dias de seguidores aqui. Eu vou até sair aqui do canal, do print aqui. Eu recebo todos os dias esta dúvida. Todos os dias essas dúvidas. Pessoal, entenda o seguinte. Por que é importante você saber marcar as regiões? Por que é importante você saber como marcar as melhores regiões? Por que é importante você saber exatamente onde o gráfico pode trabalhar comprado ou onde ele pode trabalhar vendido? Por que a importância dessas regiões? Porque a partir do momento que você marca uma região, por exemplo, você chega aqui, a partir do momento que você marca uma região como essa, e você sabe dentro da movimentação do gráfico o que está acontecendo na região, você vai ser capaz de preparar a sua entrada. Conseguiu compreender? Você vai ser capaz de preparar a sua entrada. Assim como uma região como essa aqui, ó, né? Assim como a região que eu fiz a entrada aqui. Ou seja, quando você marca uma região que você tem a convicção da movimentação, você depois vai ter que fazer o quê? Um trabalho de entrada, de padrão entrada, ou para correção daquela região, ou esperar rompimento daquela região para dar continuidade. Mas para isso, enquanto os pássaros cantam, para isso você tem que ter o quê? O conhecimento técnico de como o gráfico se movimenta. Interpretar o movimento do gráfico. Fazer a leitura gráfica correta dos movimentos. Isso você só vai aprender com estudos. Entendendo todas as teorias, entendendo toda a lógica do gráfico, para que você possa executar o gráfico com maestria. Não é simplesmente encher o gráfico, como eu costumo falar, que a turma enche o gráfico de marcação assim, né? Porque o pessoal pega tudo quanto é região que tem de suporte e resistência, por exemplo, vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu vou ter uma similaridade ou entendimento de qual região que eu vou poder trabalhar aqui no gráfico? Olha só. Você viu como ficou muito poluído o gráfico? Agora, a partir do momento quando eu sei quais são os melhores pontos, as melhores regiões para fazer o meu trade,
eu não tenho dúvida para fazer uma entrada. Eu não tenho convicção. E essas marcações ou esse padrão de entrada não está ligado à vela em si. A vela é só um componente de execução. Quando eu entendo a causa do movimento, eu já sei se eu tenho que comprar ou se eu tenho que vender. Depois eu só vou esperar o quê? Encaixar o preço na região para executar a minha ordem. Aí sim o padrão de entrada, o padrão de vela em região de suporte e resistência vai acontecer. Tanto é que a hora que esse candle gigante de força, opa, não era isso, né? Esse candle gigante de força, ele fecha na região, deixa esse padrãozinho aqui, ó, de força. O que muitos poderiam ter feito? Vendido, porque vai pensar assim, poxa, dá uma olhada aqui o tamanho do candle, dá uma olhada, o candle que se forma na região, olha o tamanho do candle que se forma na região. Entra uma força como essa, eu vou vender porque o gráfico vai continuar caído. Se tivesse um movimento para isso, com certeza. Por isso que eu falo para vocês, e talvez muitos não entendem, não é o candle que vai fazer a continuidade ou correção, mas sim como o gráfico trabalha em contexto. Então essa região aqui não é para o gráfico fazer continuidade de movimento. Se fosse em outra ocasião, com certeza ele poderia fazer. Mas aqui é uma linda correção na região. Ele já mostrou absorção, mostrou que chegou no final. Tanto é, pessoal, que dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Entrada linda aqui que eu faria em qualquer outro mercado como Forex, ele abre com o preço em 181.662 e fecha em 181.747. Olha quantos pips ele andou. E olha que interessante, olha o que acontece quando chega aqui. Outro candle de força. Opa! O point fixo está brigando comigo. Aqui ele faz outro candle de força, né? Lindo, né? Lindo. Continua o movimento? Não. No treinamento a gente estuda isso, tá, pessoal? A gente estuda esses detalhezinhos para você aprender e não errar nunca mais. Ele fez candle de força? Fez. E o que aconteceu? Não continuou o movimento. Por isso que é importante a causa do movimento para você aplicar a lógica do preço. Na lógica que você vai fazer a sua compra e sua venda, que você vai executar um price action e assim por diante, tá? Assim como eu fiz a entradinha em GBP-JPY de forma tranquila comprado na região, assim como eu fiz a entrada vendido aqui na região em GBP-JPY tranquilo na região, assim como eu fiz essa entradinha de venda aqui na região em euro USD de forma tranquila e simples. Quer aprender? Quer se aprofundar? Quer ter tranquilidade para entender o que o gráfico está fazendo? E trabalhar de uma forma correta? Olha aqui novamente o gráfico fazendo o mesmo movimento, ó, que eu expliquei para vocês. Ó. Candle de força, candle de força. Por que ele não continuou o movimento? Porque não existe contexto para isso, tá? Não existe contexto para isso. Não é porque existe um candle de força que eu sou obrigado a continuar o movimento. Isso você vai entender no treinamento certinho. Por isso que eu falo, quer se aprofundar, quer realmente se tornar um profissional, quer ter um acompanhamento de alguém que realmente sabe e pode te mostrar qual é o melhor caminho para você chegar aos seus resultados, eu estou do lado de cá, dando suporte a todos aqueles que estão dentro do treinamento fechado. Um preço aí de preço com pão com manteiga, que na verdade é um valor irrisório, né? É um valor irrisório, que se fosse colocar mesmo o valor, deveria ser outra coisa. Então, você que está aí dormindo na selva, está correndo risco do leão te pegar, acorda para a vida. Né? Entenda que se você se aplicar, se você estudar, se você se aprofundar, se você se desenvolver como pessoa, você vai conquistar os resultados, assim como vários alunos aqui hoje têm sua renda extra, vive do mercado tranquilamente. É só aprender como é que se faz e ter disciplina para fazer da forma correta. Você que está aqui no YouTube, que está acompanhando o canal, que chegou hoje no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, né? Baixe o e-book lá para você aprender, entra aí no canal do Telegram para acompanhar os alunos, me siga lá no Instagram também que eu posto tudo lá, para que você vá ampliando a sua visão, vá entendendo que o gráfico é muito mais do que uma linha, bateu, entrou, onde você vai entender realmente como que funciona isso aqui. Você vai realmente saber decifrar o passo a passo do gráfico para marcar as melhores regiões para aplicar um padrão de entrada em suporte e resistência de forma correta, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade.
Fica com Deus. Fui.